Salve, povo bonito! Pastor Clodoaldo Brito em mais uma reflexão nesta tarde de sábado. Eu quero cumprimentar a todos e a gente sempre faz essa chamada aqui dizendo que tem sido muito bom poder trazer e fazer essas reflexões aqui com os amados e também chamar a atenção para que se inscreva lá no canal da igreja no YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada, ou seja, IPRJ Oficial. Entre lá, se inscreva e lá você vai ter a aba de reflexões, né, a playlist, né, de sermões em série. Nós temos lá Atos, nós temos lá 2 Pedro, nós temos lá Sermão do Monte, né, as Bem-aventuranças, nós temos vários outros sermões lá. Vai edificar a sua vida de alguma forma, então não esqueça de se inscrever, né? Pedir a outros que se inscrevam. IPRJ Oficial é a nossa página no YouTube. Então se inscreva e acompanhe. E peça a outros também para que faça isso. Dê o seu joia, ou o seu like, ou o seu dislike. Fiquem à vontade. Esse feedback é muito precioso para a gente. Pois bem, nós queremos mais uma vez falar hoje aqui sobre reflexões que a gente tem feito nada mais é do que reflexões sobre a vida cristã, sobre a nossa vida diante do Senhor e com Ele, né, neste mundo. E o propósito é adorar o nosso Deus, né, e também nos edificar mutuamente. Eu queria falar hoje sobre a seguinte reflexão. Deus tem o melhor para mim, né? A gente até canta a canção, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para mim. Acho que é do Fernandinho, né, essa canção. Deus tem o melhor para mim e para você. Os planos de Deus são melhores. Ele mesmo fala na sua palavra que os seus planos são mais profundos, mais altos, mais belos, mais abençoados, né, do que os nossos planos. Ele fala para Jeremias, ou através de Jeremias, para o seu povo: eu é que sei que planos tenho para vós, né? E o plano de Deus não é um segundo plano, é um plano, né? Um único plano, que é o plano da salvação. E ele revelou isso desde Gênesis até Apocalipse. Ele conta toda a história, né, e os seus planos para nós, né? Plano de salvação. E ele revela isso na sua palavra. Quando nós falamos do plano de Deus para nós, quando nós falamos do plano de salvação de Deus para nós, não precisa de outra revelação além das Escrituras. Mas eu queria também falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e ainda assim insistir. Os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são melhores que o meu. Nani Azevedo, né? Os planos de Deus são melhores. E aí? Você tem concretizado os seus sonhos, os seus planos? Ou você está preocupado e correndo atrás disso? Ou ainda você tem estado frustrado, frustrada? Quais são os teus planos para o futuro, né? Quais são os teus planos para o agora? O que você tem planejado? Quais são os teus sonhos, né? Você tem orado a Deus sobre os seus planos? E quando eles têm acontecido, eles têm de fato acontecido?
Ou se não, você ter perguntado por quê? Porque está sempre frustrando os seus planos estão sendo frustrados quando eles não acontecem. Isso te causa tristeza, te causa frustração, insatisfação. Quais são os teus planos? E aí? Eu gosto muito de um texto em Salmo 37. Alguns leem, gostam mais do versículo 5, mas eu gosto de toda a palavra de Deus, mas este salmo, o versículo que mais mexe comigo é o versículo 4, Salmo 37, 4. E diz assim: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te. E aí vem o 5 que está junto aqui, que explicita ainda mais esse versículo 4, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega os teus planos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Agrade-se em Deus, tenha prazer em Deus, confie plenamente em Deus, confia no Senhor. O versículo 3 começa a dizer: confia no Senhor, faz o bem e alimenta-te de verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A gente sonha, a gente tem planos e a gente projeta, e a gente espera que as coisas saiam conforme o que sonhamos, o que planejamos, o que determinamos, o que buscamos. Quem é que não? Né? A gente faz planos porque justamente quer ver esses planos se concretizando, acontecendo. A gente sonha, e sonhar no sentido de planejar, de estabelecer, né? Estabelecer propósitos para a nossa vida, planos para a nossa vida. E ninguém faz planos e, se vier, veio, se não vier, não veio. A gente quer alcançá-los. E planejamento é justamente essa preparação para você não ficar somente sonhando, porque isso é utopia, as coisas não vão cair assim, não vão acontecer. Quando a gente fala de sonhar e de correr atrás do sonho, está falando sobre planejamento de vida. Então a gente planeja algumas coisas para a nossa vida. A gente planeja se tornar independente dos nossos pais, a gente planeja constituir a nossa própria família, casando-se, a gente planeja construir essa família casando, tendo filho, a gente planeja, né, uma vida financeira equilibrada. Alguns planejam ser ricos, outros planejam apenas ter a sua subsistência e o que é necessário para viver. Mas a gente está falando de sonho, de objetivos, e quando a gente fala de planos, é algo que a gente vai traçando e a gente tem alguns pontos que a gente vai correr atrás para que isso aconteça. Só que, por mais que a gente seja uma pessoa muito preparada, precavida, uma pessoa muito organizada, por mais que a gente, de fato, trace direitinho os nossos planos, nenhum de nós pode garantir que eles aconteçam. E quando as coisas não saem como a gente espera,
a gente fica chateado, a gente fica frustrado. A gente percebe que perdeu muito tempo com algo que não deu em nada, né? Quando o casamento não se torna aquilo que a gente sonhou e para o que a gente casou, né? Quando os filhos que vieram não atendem às nossas expectativas quando vão crescendo, quando aquele projeto de vida que você está correndo atrás, ele não acontece como você espera, as coisas não dão os resultados que você esperava, aquilo que você planejou não saiu como você planejou. Isso é muito, mas muito, muito frustrante, né? Muito frustrante. E o que Deus está nos convidando na sua palavra, e nessa tarde é justamente isso que eu quero pensar com vocês. O que Deus está convidando é: entrega o teu caminho. Agrada-te. A primeira coisa que Deus fala com a gente é: agrada-te do Senhor. Satisfaça-se em Deus. Que o seu maior plano, e paráfrase minha, o teu maior plano, o teu maior desejo, o teu maior sonho seja conhecer a Deus, se agradar no conhecimento de Deus. Olha, o seu maior sonho, o seu maior objetivo da vida, o seu maior plano de vida seja estreitar o teu relacionamento com Deus, é lançar sobre Ele todas as tuas preocupações, todas as tuas alegrias, é lançar sobre Ele todos os teus planos, todos os teus projetos, todos os teus sonhos. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É Ele quem garante isso através do salmista, através da sua palavra. É Ele que fala comigo e com você. Agrada-te do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. De novo, eu quero parafrasear. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se agradam do Senhor, que se agradam no Senhor. Cuja alegria maior é estar e pertencer ao Senhor, cuja alegria maior, o prazer maior, a riqueza maior é ser servo desse Deus grandioso, maravilhoso e poderoso, soberano. Então, o apóstolo lá no Novo Testamento vai dizer justamente isso: todas as coisas cooperam, todas as coisas vai bem, tudo coopera com aquele que se agrada do Senhor. E às vezes esse texto passa desapercebido porque o apóstolo diz todas as coisas, não é somente as realizações dos nossos sonhos. Não é somente quando as coisas dão certo conforme aquilo que nós planejamos. Todas as coisas, mesmo as nossas frustrações, mesmo quando as coisas não saem como nós planejamos, como nós sonhamos, como nós traçamos ali o nosso destino, nossos sonhos, a nossa vida, tudo, mesmo quando as coisas vão errado. Mesmo quando as coisas não saem ou fogem ao nosso controle, mesmo quando nos sentimos sós, frustrados, até mesmo isso, muitas vezes Deus permite até. Algumas vezes são por causa das nossas teimosias, por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos maus planejamentos, e as coisas não saem como deveriam sair, e a gente se sente derrotado.
mesmo essas coisas, né? Mesmo essas coisas cooperam para o bem daqueles que se agradam do Senhor. Tem coisas que Deus permite e tem coisa que é consequência das nossas escolhas, né? Os irmãos estão bem inteirados disso. Os amados que estão comigo agora, estão vendo agora esse vídeo, hão de ouvir comigo que de fato é assim. Tem coisas que acontecem com a gente que são resultado das nossas más escolhas, dos nossos maus planejamentos, do nosso... Quando a gente foi calcular tudo, não calculamos direito e não planejamos como deveríamos planejar, e as nossas atitudes, as nossas decisões vão muitas vezes nos levar a situações adversas, e embora seja causado por nós, mas quando nós recorremos ao Senhor, Ele faz com que isso seja um aprendizado na nossa vida, Ele faz com que nós cresçamos com isso, né? Nós cresçamos com isso, e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Porque Deus quer que nós aprendamos com as ações dEle, com as verdades dEle. Mas também Ele, se nós recorrermos a Ele, se nós entendermos e olharmos e dependermos dEle, se nós não agradarmos dEle, até mesmo com os nossos erros, nós iremos crescer, iremos aprender. Dói mais, né? Dói mais. Mas o que Deus está chamando-nos a compreender é que, por mais que nós sonhemos alto, por mais que nós pensemos em coisas grandiosas, por mais que nós tenhamos, e no bom sentido da palavra, por mais que nós ambicionemos coisas grandes, que nós tenhamos ambições por coisas de fato concretas e grandiosas, de novo, conforme, e nós falamos isso no bom sentido da palavra, da ambição, mas nós temos que ter um pouco de ambição, de sonhar grande também. E planejar a nossa vida e não ficar de braços cruzados esperando que tudo aconteça, que tudo caia do céu. A gente tem que planejar. E por mais que a gente pense grande, por mais que a gente tenha excelentes e altíssimos planos, o que Deus está dizendo, olha, os meus planos são melhores, maiores, infinitamente do que os seus. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Ele fará com que aconteça os melhores planos, os melhores objetivos, os melhores sonhos para as nossas vidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Guarde bem essa palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu volto a perguntar: quais são os teus planos? Não está tendo nenhum, não? Então, planeje a sua vida. O que é que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? O que é que você pensa da sua vida, da sua família, do seu coração, os seus sonhos pessoais? O que é que você sonha? O que é que você planeja? O que é que você tem feito para seguir essa vida e alcançar esses sonhos, esses objetivos, esses planos? Fez isso, já fez um planejamento da sua vida? Você já sabe o que é que você de fato almeja, não somente na sua vida espiritual. Eu quero entender que vocês tenham, que todos nós, melhor dizendo, permita-me me incluir, não tem como não me incluir, o maior desejo da nossa vida, o maior plano da nossa vida deve ser
plano espiritual, de crescer no Senhor, de conhecer ao Senhor, de fazer o Senhor conhecido, de desenvolver e viver esse relacionamento que Deus nos chama para viver diante dele e uns com os outros, né? Nos fortalecer no Senhor, Ele é a força, a alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalecer na sua palavra, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que esse seja o plano maior da nossa vida, em um estreitamento, no relacionamento com Deus, até mesmo porque Ele já nos chamou, Ele já revelou o seu plano para a nossa vida e revelou isso em Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a sua palavra é a resposta que nós precisamos para tudo na nossa vida, e Ele revelou o seu plano, o plano de salvação, não somente revelou, mas Ele concretizou na cruz do Calvário. Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e o nosso plano, o plano de Deus para a nossa salvação já foi realizado. E Ele nos chamou por esse evangelho. E esse é o maior sonho, o maior objetivo que nós temos. Não somente espiritual, eu me refiro e pergunto nessa tarde, quais são os teus planos, quais são os teus objetivos, quais são os teus sonhos? Você tem planejado a sua vida? Como você deseja que seja a sua família? Como você deseja que seja a tua vida pessoal, a tua profissão, as tuas realizações? Como você deseja que seja a tua vida financeira, os teus planos para isso? Né? Como você deseja que seja o teu trabalho? Como você deseja crescer nisso? Tem que haver esses planejamentos na gente, a gente tem que correr atrás. Mas, sobretudo, em tudo, agradando ao Senhor, satisfazendo-se no Senhor, tendo prazer em Deus, em servir a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer objetivo, servir e agradar, sentir prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no Deus vivo, todo-poderoso, cuidadoso, zeloso para com nossas vidas, e descansar completamente no Senhor. Lutar sim, correr atrás sim, mas descansando no Senhor e se agradando do Senhor. E Ele diz, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Tina está por aqui, grande abraço, Tina. Manda um abraço para Cauã, um abraço para Pedro. E fala com Pedro que eu não esqueço do suco de maracujá dele, viu? Vou estar sempre esperando ele para tomar esse suco aqui. Grande cheiro, Pedro, Norinha, Jairo, a família aí, Tina. Que Deus abençoe vocês. Vinha também, sempre por aqui. Que Deus abençoe, Vinha. Vitória, minha esposa amada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E todos que estão acompanhando pelo Instagram, que acompanharão depois pelo YouTube, obrigado pela companhia de vocês. Vamos orar? Alguém tem algum pedido? Eu sempre pergunto, mas ninguém fala nada. Então, mesmo assim, eu vou orar. Você quer participar? Você quer digitar alguma participação ou alguma pergunta aqui dentro dessa reflexão? Então, escreva aí, a gente vai estar acompanhando aqui. Enquanto isso, vamos orar. Pai eterno, o Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso. Os meus caminhos são mais altos do que os teus vossos caminhos, diz o Senhor em tua palavra. Os meus planos, as minhas ações. Né? E o Senhor é o Deus que planeja e que executa todas as coisas. Nós fazemos parte dos planos do Senhor para a salvação. E o Senhor já nos salvou em Jesus Cristo, porque o Senhor faz tudo. O Senhor, testemunhando de si mesmo, diz que o Senhor não deixa nada pelo caminho. Tudo que o Senhor propõe, o Senhor faz até o fim. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome. E as nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor.
porque a Tua palavra nos diz, nos leva a confiar, Pai amado, plenamente neste Deus, porque o apóstolo Paulo escreve, olha, porque Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, segundo, né, aquilo que sonhamos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Então o Senhor é aquele que opera tanto o querer, o planejar, como faz as coisas acontecerem. Que o Senhor possa nos fazer entender isso e que nós lancemos sobre Ti, que nós coloquemos diante de Ti os nossos planos, os nossos sonhos, entreguemos em Tuas mãos e deixemos com o Senhor, que sabe fazer acontecer e faz com que as coisas aconteçam conforme o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade, porque os Teus planos são maiores do que os nossos. Abençoa, meu Deus, cada coração, cada vida. Derrama sobre cada um da Tua bênção e da Tua graça. Nós Te pedimos encarecidamente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa tarde para vocês. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus permitir. Sempre a partir das 13 horas, ali 13h20. Hoje mais tarde, porque nós recebemos alguém aqui. E somente depois que a pessoa foi é que nós podemos fazer esta live, essa reflexão, né? Mas sempre de segunda a sábado, neste horário das 13h20, 13h30, nós estamos aqui nessa reflexão. Deus abençoe a todos, uma excelente tarde para vocês.